trabalhos que ele tem se apresentado, um homem comprometido 100% com a obra, com o avanço missionário, e hoje ele cedeu esse tempo para nós. Muito obrigado. Vamos orar para que Deus cuide do irmão nesse momento. Senhor, teu servo orou antes, veio para cá com o coração totalmente nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor o abençoe. E a nós, através dele. Nós não queremos ir embora sem ouvir a tua voz, sem o teu desafio, sem que a tua palavra nos alcance. Que o Senhor, então, usando o teu servo, que o teu Espírito vá adiante e aplique a palavra nos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bênção poder estar aqui com os irmãos. Privilégio esses dias que passamos aqui, estudando um pouco da palavra de Deus, que Deus tem a ver com esse tema tão importante que é missões. Missões é o coração de Deus, expresso para um povo, para pessoas em diferentes lugares que estão buscando verdade, pessoas que estão sofrendo. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui, de alguma maneira, Deus te alcançou num momento tão difícil da sua vida. Momento que não havia, na verdade, nenhum de nós aqui éramos tão bons ao ponto de Deus nos aceitar. Todos nós aqui estávamos perdidos e Deus teve um amor tão grande. Você pode, não dá agora não, deixa eu primeiro falar, tá? Você pode dar um glória a Deus, porque no meio de quase 3 bilhões de pessoas, o Senhor viu você. O Senhor te escolheu. O Senhor te inseriu na sua família, no seu corpo. E fez você um instrumento nas mãos do Senhor. Ele mudou o teu rumo. Você não sabia nem para onde ia quando o Senhor te encontrou. Não importa que é a classe social. Isso não tem nada a ver com classe social. Tem nada a ver com a tua formação. Tem tanta gente formada em Harvard que está vindo para Jesus no dia de hoje, porque encontrou em Cristo o verdadeiro caráter, a verdadeira esperança para um futuro. Eu conheço pessoas em diferentes lugares desse mundo, por onde nós temos passado, feito o trabalho, de diferentes classes sociais, que estão vendo Jesus, que estão sendo tocados por Cristo, de maneiras que a gente aqui não pode nem imaginar. Talvez a nossa pobre maneira de interpretar, de fazer a hermenêutica de um texto, a exegese de um texto, não vai explicar o que a gente vê num campo missionário. Eu acabei de chegar do Iraque, onde me encontrei com um imã, contei isso aqui no primeiro dia para os irmãos, um imã que nunca havia escutado sobre Jesus. E ele ouvindo, conversando e vivendo a vidinha dele, junto com 500 pessoas que ele discipulava no islamismo, ele um dia teve um sonho. Um sonho, ele viu um anjo dizendo para ele que ele deveria buscar alguém naquela zona rural que tinha um livro. E ele queria esse livro. E chegou na casa de um missionário. E o missionário tinha um livro para ele. E ele, com a Bíblia na mão, foi se convertendo. E o resultado disso é que esse missionário começou a trabalhar com ele e esse homem veio a Jesus Cristo. E trouxe 500 pessoas no meio de um campo rural, islâmico. E eu tive o privilégio de pregar para aquele povo. Sentado no chão, assim, todos eles. É costume ali naquela região. E depois da mensagem, uma mensagem que durou quase 3 horas, a gente ia juntando uma na outra. Prega, pastor, prega, pastor. E a gente, vamos embora, vamos embora. E no final, irmãos, a gente teve que orar por todos
Era aquela fila enorme, todos queriam uma oração. A sede por Jesus, você não tem ideia. O mundo, irmãos, está precisando da igreja. De uma igreja que se torna a voz profética quando as instituições não funcionam. O que Jesus está falando ali naquele texto, nós vimos no primeiro dia da nossa conferência aqui, rompendo as correntes, libertando vidas. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, tem tudo a ver com profecias. Profecias do Velho Testamento, Isaías 61, verso 1 e 2. Jesus está repetindo aqui. E o que ele está dizendo, né, ao citar Isaías 61, verso 1 e 2, de Lucas 4, de 16 a 21, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. O que Jesus está dizendo e está fazendo é dizendo, olha, aquele contexto em que vocês estavam afastados de Deus, lá no capítulo 59 de Isaías, que não havia verdade, a verdade tropeçava nas praças, não havia quem fizesse o bem. Procurei um e não havia ninguém que fizesse o bem. As pessoas tramavam contra as outras. O povo estava cansado, irmãos. Só que o povo achava que era só orar e Deus. O povo achava que era só cantar. Aqueles hinos bonitos que os judeus sabem cantar. Aqueles cultos, aqueles rituais. E não era isso que o Senhor queria. O povo foi se afastando sem perceber. Eu não sei se você já viu. Eu participei do navio Dulos, quando o navio Dulos ainda navegava. Era o navio mais antigo que ainda flutuava, pastor. Dava até medo de... o senhor conheceu, né? Então, quando ele saía para fazer o dry dock, o dique seco, a gente via o casco daquele navio. Dava medo, irmãos, dava medo. Mas esse navio levou milhões de pessoas a escutar o Evangelho. E levou centenas de milhares de pessoas a terem um contato pela primeira vez com a palavra de Deus. Em todo lugar que a gente passava, quem entrava no navio saía com a palavra de Deus. E Deus começou a usar. E o que acontece aqui, quando o Senhor fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Não há ministério sem unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Não há ministério. Vai ser algo muito humano. E o que é humano não funciona. Se o Espírito de Deus não te conduzir, não te der o dom, na verdade tudo é dele. O dom vem do Espírito, vem tudo do Espírito. O Senhor Jesus, ele começa por isso. Quando ele se batiza, o Espírito estava lá, confirmando a palavra de Deus. Este é meu filho amado. Isso é algo que todos os pais precisam dizer para os seus filhos. Nós estamos vivendo uma geração sem pai, onde os pais esqueceram de ser pais e não estão mais perto dos seus filhos. E o mundo sabe como tirar você da sua casa. E aí, o que o Senhor está fazendo aqui é colocando o Espírito, e Ele falando, não há como fazer a obra de Deus, não há como iniciar a obra de Deus sem o Espírito Santo. Jesus está passando aqui na sinagoga. Era costume dele ir na sinagoga. Era costume dele conversar ali na sinagoga, aquelas rodas de conversa. E eles entregam para ele o rolo do profeta Isaías. Ele abre e vai... Eu fiz essa pergunta, pastor, para o texto, né? Por que Jesus abre em Isaías 61? Ele poderia ter aberto Isaías 1, Isaías 2, 3, 4, não é? 53. Será que ele abriu aleatoriamente, como muita gente faz? Pega a Bíblia, deixa eu ver aqui uma coisinha para hoje. Não é assim. Jesus, tudo que acontece com Jesus está linkado àquilo que foi dito antes. Então, Isaías 59, o povo está distanciado de Deus e acha que Deus está com o braço curto, que não podia alcançá-los, e com o ouvido tapado, que não podia ouvi-los. E Deus fala, não é isso, vocês é que se afastaram de mim,
escutando as coisas do mundo, indo atrás de outros reis, indo atrás de outros senhores. Você já percebeu que todo mundo precisa de um Messias? Todo mundo está buscando o Messias. E todo mundo fica buscando Messias em lugares diferentes, em ideologias, achando que vai encontrar a esperança. As ideologias mudam e a gente vai ficando frustrados. Jesus é para sempre. E a vontade e os ensinos de Cristo libertam a gente e faz a gente se tornar como Cristo. Aqui o que Cristo está dizendo: o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu a pregar o Evangelho para quem? Para quem, irmãos? Para os pobres. Que mais? E aí nós fizemos a pergunta aqui na primeira reunião. Jesus fez tudo isso? Ele alimentou os pobres? Ele curou? Ele multiplicou os peixinhos e os pães? Jesus ressuscitou pessoas no caminho? Jesus fez tudo isso. Ele cumpre o que ele diz. Integridade. E olha que coisa bonita, o que Jesus faz, ele vai cobrar da gente. No capítulo 25 nós vimos no primeiro dia, que quando nós estivermos diante do trono branco, quando o Senhor quando a tua vida já foi, e você vai se apresentar diante de Deus, o Senhor vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Capítulo 25, verso 34 de Mateus. Entra para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Nem Satanás sabia disso. Satanás não pega Deus de surpresa. Nunca pegou. Deus já sabia tudo. Deus já via você aqui. Esse é um negócio que eu não consigo entender. A minha mente não é tão grande assim para isso. E nem preciso. A coisa é que o Senhor chamou. E aí ele diz assim: porque eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês foram me visitar. Você vê, tudo aquilo que Jesus fez, ele vai dizer para os benditos do meu Pai, que somos nós. Quando estivermos diante do trono, vinde benditos. Como benditos? Eu sou um pecador, mas o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Por isso eu vou estar na presença do Senhor. Amém? Você também. E ali o Senhor vai querer: vocês me alimentaram, vocês me deram água, vocês fizeram tudo. E eu vou dizer para o Senhor, porque a gente fica olhando: pô, Senhor, mas tu és Deus, como é que você passa fome? Senhor, tu és... A ovelha é meia tola. Tanto é tola que você vai por aí, hoje mesmo, no domingo, você vai ver um bocado de gente achando que Deus tem que fazer as coisas para eles. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá, danoninho. Você vai em igrejas que dizem que querem orar e estão orando pelo umbigo. Eles não conseguem ver isso. Que é a reprodução da mente do Senhor. O que Jesus quer que você tenha, e nós vimos isso na mensagem hoje de manhã, que você tenha a mesma mente que Ele tem, a mesma atitude. Estava lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 8. Tenhais o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Em outras palavras, tenham a mesma atitude. Em outras palavras, tenham a mesma mentalidade, o mesmo sentir, o mesmo caráter. Que é isso aqui. E quando você sai pela rua, as pessoas estão vendo Cristo em você. Porque você já não age mais segundo as ideologias desse mundo, nem as filosofias. Você age segundo a vontade do Pai que está expressa na palavra.
Amém? Por isso que uma igreja como essa é importante. Por isso que uma igreja como essa, uma escola dominical, os pequenos grupos de encontros que vocês têm, tantas coisas que acontecem aqui nessa igreja, fazem com que a gente vá aprendendo da palavra de Deus, e o resultado disso, o que é? Você se torna parecido com Cristo. Você acredita naquilo que você aceitou como fé. Fé é você acreditar na autoridade revelada e proclamada do Senhor, que está na sua palavra. Amém? O Espírito Santo, irmãos, ele não faz nada que a palavra diga. Primeiro porque foi ele que inspirou os autores, 44 autores que escreveram essa palavra. Então ele não vai contradizer a palavra. Ele vai confirmar aquilo que Deus está falando no teu coração através da palavra. Amém? Amém? Então isso nos leva, irmãos, a ver aquelas pessoas que estão em sofrimento. Aí nós mostramos aqui, hoje nós temos cerca de, até 2022, nós tínhamos 304 milhões de refugiados no mundo. 304 milhões, e só em 2024, só em 2024 até 2025, mais 123 milhões de pessoas foram deslocadas à força, ou deslocadas porque, de alguma maneira, eles foram forçados a sair do seu lugar. Seja, por exemplo, por um desastre natural, seja por guerras, conflitos, problemas de relacionamentos, problemas econômicos. As pessoas vão fugindo dos seus lugares e vão viajando. Uma boa parte dessas pessoas não foram deslocadas à força. Eles foram deslocados porque não havia condições de sobrevivência naquele lugar. Eu tenho certeza que muitos que estão sentados aqui saíram da sua terra, vieram para cá para buscar um pouquinho mais de espaço para sobreviver, para buscar um novo emprego, para buscar uma nova oportunidade. Na verdade, queridos, Deus criou a igreja para se deslocar. Pensa nisso. Deus não quer uma igreja estática. Eu li um livro de um autor asiático que dizia que a Bíblia foi escrita de refugiados para refugiados. Porque nenhum dos autores bíblicos viveu na sua própria terra. Todos eles ou saíram por um chamado, ou saíram por uma guerra, ou saíram por desobediência e foram para o exílio, ou foram levados de alguma maneira, foram embora. A igreja, ela tem esse chamado de Deus para se tornar um povo nômade. Quando Constantino fez esse papel de trazer a igreja para o Estado, a gente perdeu o poder. Eu estava na igreja de Lutero, onde Lutero pregou 2.200 sermões, pastor. E estava lá e o pastor veio, né, aquele reverendo, aí tem aquela escada espiral, aí ele sobe. Eu estou ficando tonto, vou segurar aqui. Aí lá em cima, ele olha para todo mundo, eu e minha esposa estávamos sentados assim, os vitrais bonitos daquele lugar, parece um museu, pastor. A igreja bonita, você vai uma vez só também. É aquela coisa parada, não tem vida. E aí quando aquele homem parou de pregar e desceu, eu fui lá e perguntei, pastor, onde é que está aquela igreja, o berço da reforma, que fez um estrago aqui na Europa? Tirou o governo de dentro da igreja e colocou a igreja como o centro moral de toda a Europa. Cadê aquela igreja que mudou a economia, que mudou a sociedade, que fez um estrago na cidadela do inimigo em todos os lugares? Ele falou, filho, você é pentecostal? Eu falei para ele, não, eu sou um cristão normal lá no Brasil e a gente fica ouvindo da reforma e tantas coisas e a gente fica até impressionado
que aconteceu? Aí ele falou, não, eu te perguntei se você é pentecostal por 2 motivos. O que aconteceu aqui na Alemanha é que nós intelectualizamos a fé ou a palavra e nos esquecemos da terceira pessoa da Trindade. Olha só. Intelectualizamos aquilo que era a palavra, a erudição passou a ser com iluminismo, algo que tudo passava pelo crivo da razão. E nos esquecemos da terceira pessoa da Trindade. O poder foi embora. O poder da salvação. O poder daquele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa interessante. E a gente não percebe isso, irmãos. Levou a igreja na Alemanha a se perder. A se perder pelo poder, a se perder pela fama, a se perder pelo prestígio, a achar que eu podia interpretar do jeito que eu queria, ao meu bel prazer e em ligação com as ideologias que estavam presentes, inclusive com Hitler. Para você ver como é fácil, você pode estar cantando, você pode estar pregando, você pode estar fazendo um bocado de coisa e ainda assim perder a presença do Senhor no dia a dia. Por isso que quando Jesus está dizendo aqui, o Espírito está sobre mim, é que o Espírito Santo é quem vai dar a instrução. É uma pessoa, o Espírito Santo não é manifestação apenas. Ele se manifesta através de você para salvação. Ele se manifesta através de você para instrução. E aí ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Amém? Então, queridos, hoje eu gostaria de encerrar falando um pouco, sobre essa questão de que nós temos hoje no mundo cerca de 65 milhões de pessoas que estão sendo levadas pelo tráfico humano. E o tráfico humano, ele é dividido em vários setores, várias raízes, que saem, como o tráfico de órgãos. Esse é o tipo de pecado estrutural que está na sociedade, irmãos, que é o terceiro crime mais rentoso do mundo. Crianças estão sendo levadas. Uma vez eu estava pregando numa igreja e perguntei, se você tivesse um filho e o filho estivesse morrendo, e não tivesse nenhuma chance, ao menos que você encontre um órgão daquela área do corpo do seu filho que está precisando, imediatamente, e você tem 1 mês para fazer isso, mas você sabe que entrou na fila do transplante e não tem o órgão, mas você sabe que lá na Índia, você sabe que lá no México, você pode conseguir aquele órgão por tantos mil dólares. O que você faria como um crente? O que você faria? Irmãos, eu fiquei assombrado na saída, pastor, que teve alguém que me procurou dizendo, eu compraria. Isso aqui é uma questão de ética. É uma ética moral até, em que eu creio ou não na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos dizendo que se você busca um órgão clandestino, você é cúmplice daquele pecado e daquela morte. Você tem que assinar o termo de que o médico que vai fazer aquele transplante, ele não tem culpa. Você é tão culpado quanto. Porque isso aqui, nós estamos falando de uma máfia muito grande. Eu estou falando de 65 milhões de pessoas que hoje estão sendo traficadas. Para o sexo, tráfico de órgãos. E assim o mundo
vai ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Quando a polícia está prestes a entender sobre aquele assunto, eles mudam essa pessoa de lugar. Essas pessoas não têm documento em suas mãos. Ela perde o documento quando entra no avião. Já retiram o documento e ela sem documento não pode andar em lugar nenhum. Irmãos, você não tem ideia do estrago físico, emocional e o estrago espiritual que essas pessoas são resgatadas. Você vê, nós precisamos hoje, quando falamos de missões, pensarmos em tipos de pecados que existem no mundo, que são estruturais, que estão até aqui, dentro da nossa casa, nosso estado. Tem muitas crianças vulneráveis nas favelas, irmãos. Às vezes você entra em alguns lugares, essas crianças estão sendo levadas para as drogas, estão sendo mulas, estão sendo esposas de traficantes. A única esperança para essas crianças é uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vai atrás, que desce. Hoje nós vimos um Deus que desce. Você não sobe, Ele desce. Um Deus que desce da eternidade para te encontrar. E às vezes nós temos vergonha, muitas vezes, de falar de Jesus dentro do nosso próprio trabalho. Deixa eu dizer, se você não quer ir para missões, vá para o seu trabalho. Todos nós estamos nos deslocando todos os dias. Segunda-feira, você sai da sua cama e vai direto para algum lugar. Você está indo. Esse lugar é Terra Santa, porque você é santo, porque você tem o Espírito. É sobre isso, essa ética encarnada. Miqueias capítulo 6, verso 6 ao verso 8. Aqui o povo está perguntando para Deus algo. E às vezes a gente pergunta baseado naquilo que nós temos e naquilo que nós somos. Tem muita gente que acha que vai para o céu porque deu muito dinheiro para a obra de Deus. Tem muita gente que acha que vai ser salvo simplesmente porque eu sou bonzinho. Você já ouviu alguém falar isso para você? Eu acho que eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu nunca fiz mal para ninguém. A Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer. Todos pecaram. O texto de Miqueias 6, versos 6 a 8, diz o seguinte: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? E aí o Senhor, através do nosso querido profeta Miqueias, vai responder. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Senhor. São 3 pontos aqui que o Senhor está dizendo que significa a missão dele. A missão do Senhor para cada um de nós, e eu tenho certeza que se você anda nessa missão, em algum momento Deus vai te dar uma missão, um ministério, algo novo para você. A pergunta que Deus responde aqui, no contexto de Miqueias, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado, está aí no verso 6. Eles querem saber qual é o sacrifício certo. Holocaustos de bezerros, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, oferta do meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado. Qual ritual agrada a Deus?
Tem gente buscando isso no mundo inteiro, irmãos. Lá na Índia, o sistema de casta tem 300 milhões de deuses. Você pode imaginar isso? 300 milhões de deuses. Eles têm um deus para cada coisa. E cada vez que uma pessoa morre, segundo a mitologia, vai para as nuvens, e quando cai uma chuva, ela vai reencarnar em alguma coisa que cai. Essa é uma das teorias. O sistema de casta diz que se você nasce naquela casta, você vai morrer naquela casta. E todos os rituais, se você toca numa pessoa de uma casta superior à sua, aquela pessoa se torna impura. Tem que passar por rituais de purificação. Nós tínhamos aqui, no Brasil, que para você entrar no céu, você tinha que pagar penitência. Você lembra disso? Quem lembra disso, levanta a mão. Você tinha que pagar penitência. Graças a Deus, a reforma tirou esse negócio. A gente hoje sabe que estamos livres para adorar, livres para chegar na presença do Senhor, livres para conversar com o Senhor. O véu foi rasgado. Mas as pessoas, irmãos, no mundo inteiro estão buscando religiões. E essas religiões levam as pessoas a dedicarem seus corpos. Por exemplo, Filipe era um lugar que tinha vários templos, até templos para o imperador, que tinha que ser adorado por todo mundo que morasse naquela terra. Hoje você vai em todos os lugares, você vai no mundo islâmico, você vai ver isso. Eu estava trabalhando recentemente com crianças, iázides. Os iázides adoram serpentes, adoram espíritos. E você vê aquelas crianças todas sofridas naquele lugar. E o que o Evangelho faz? O Evangelho rompe as correntes. O Evangelho, quando ele entra, ele não respeita. Essa é uma das coisas, sabe, que às vezes eu fico pensando, que a gente não se prepara muito bem para entrar no ministério missionário, pastor, aqui no Brasil. Porque você não leva em consideração que o cristianismo é uma quebra, é um rompimento de correntes políticas, econômicas, sociais, que os governos totalitários colocam nos seus países. E quando você prega a liberdade que há em Cristo, a criatividade que você tem quando você tem o Espírito Santo de Deus, que te leva a toda a verdade, que te instrui sobre vida, sobre morte, você começa a questionar. Você começa a ver o pecado de uma maneira diferente. Aí a justiça, ela é feita. O mishpat, que é a palavra hebraica para justiça aqui, é uma justiça que se compromete. Não é aquela justiça que eu sei que nós estamos corrompidos, eu sei que o pecado está dominando. Não, é a justiça de Deus, é aquela justiça que Deus vê, que Deus ouve, e Ele ouve os vulneráveis. Ele ouve aquele que está sofrido. Você pode ver, todas as vezes que Deus desce, Ele está descendo para libertar o seu povo que está cativo, o seu povo que está em opróbrio, o seu povo que está passando por necessidades, causadas por aqueles de fora. Você se lembra das 10 pragas? A última praga deu origem àquilo que nós hoje comemoramos todo mês, que é a ceia do Senhor. Você tem que entender isso. A grande salvação judaica foi o Senhor passando. Dizem que o verdadeiro avivamento é Deus passando, porque quando Deus passa, ninguém fica igual, tudo muda. Se eu e você entendemos isso, irmãos, São José dos Campos vai ter problema com a gente. Estamos juntos? Estamos juntos?
Você vai sair para o seu trabalho, vai ser diferente. Se você é um político, você vai ser honesto. Você vai lutar por valores. Você não se vende. Se você é um engenheiro, você vai ser um excelente engenheiro. Se você é um médico, porque a palavra é supra inteligência humana. Ela está acima daquilo que você consegue nesse mundo. Nada salva, só Deus salva. Amém? Então, quando nós estamos vendo aqui, qual é o ritual? Eles querem saber qual o ritual, o que é necessário para ser aceito por Deus. Irmãos, até no cristianismo você vai ver gente buscando ser aceito por Deus. Eu trabalho demais, pastor, você não tem ideia, eu vivo na igreja. Não é o que você faz, é o que você é. Deus está olhando para você e quer que você seja parecido com Jesus. Que você faça o que Jesus fez. É uma mudança de mentalidade, de democracia para monarquia. A Bíblia inteira, ela é escrita sobre esse prisma de monarquia, de império. Ela não é escrita sobre o prisma de democracia. Eu te coloquei no meu coração, agora faz o que eu quero. Eu quero uma casa nova. Quero um carro novo. Eu quero que tu faça eu ser vitorioso. Olha o tipo de teologia que nós temos por aí. Deus não deve nada a nenhum de nós. Estamos juntos, irmãos? Nós devemos tudo. A graça que me alcançou, que me fez novo, que me deu criatividade, que me deu o pão de cada dia, por causa daquilo que está dentro e que está fluindo para fora. E o profeta aqui está respondendo. Ele te declarou, homem, o que é bom, faz justiça, mishpat, ame a misericórdia, recete, e andar humildemente, hasneia. É isso que Deus quer. Não é tão difícil isso. Essa tríade resume aqui a espiritualidade que Deus deseja, uma fé que se torna ação, compaixão, humildade. E aí o primeiro pilar, esse pilar da justiça, mishpat, é uma ação concreta contra a opressão. Mishpat aqui não é apenas julgar certo, não é ter uma opinião sobre determinado assunto, mas corrigir aquilo que está errado. Estamos juntos, irmãos? Quando eu vejo o pecado, o que eu faço? Eu me escondo, eu abafo, ou eu confronto? Com amor, mas confronto. É isso que o Senhor está dizendo aqui, que é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Jesus não era essa coisa boazinha, nós falamos isso aqui durante... Quando você via Jesus passando, entrando no lugar, vendo as coisas erradas, Ele chamava atenção. Jesus é o único caso na jurisprudência que Ele é julgado não por aquilo que Ele fez, mas pelo que Ele disse. Você pode imaginar isso? Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu trabalho até agora porque meu Pai trabalha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês querem ver o Pai, vejam a mim. Se vocês querem chegar aos céus, eu sou o caminho. Irmãos, isso para um sistema religioso é um problema sério. Principalmente se o sistema religioso é aquele sistema corrupto que havia entre os fariseus. Quando Jesus prega isso, irmãos, quando Jesus começa ali, quando Ele está na sinagoga e diz tudo isso aqui,
Quando ele se assenta e o povo fica olhando para ele, o que ele vai dizer agora? Ele se levanta e diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos as Escrituras. O que ele disse? Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês, desde Isaías 59, afastados do Senhor, Isaías 60, o Deus Todo-Poderoso vai dizer: eu vou mandar o meu Messias. E no Isaías 61, 1 e 2, o Espírito do Senhor vai mandar. E Jesus, ele confirma lendo e dizendo: hoje se cumpriu. Esse mesmo Cristo que disse: eu vou te mandar o Espírito, vou para o Pai, mas deixo-vos o meu Espírito. Ele habitará em vocês. Irmão, já não sou eu mais quem vivo. Não sou eu mais quem vivo. Você pode dizer isso? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Essa arrogância. Eu me lembro uma época, pastor, que a gente mandava católico para o inferno numa boa. Você lembra disso? A gente sentava com um católico: você tem Cristo? Vai para o inferno. E mandava assim na cara lisa. Quando você tem Cristo verdadeiramente, você não faz as coisas por impulso. Você não faz as coisas porque você foi ensinado daquela maneira. A Bíblia e o Espírito Santo está ensinando você com modelos cristocêntricos que fazem você olhar o mundo de uma maneira totalmente diferente daquelas que ensinam para a gente. Quando o Senhor está dizendo isso aqui, justiça, irmãos, é um negócio interessante. Deus vai julgar os povos com equidade. Eu não sei como vai ser isso, pastor. Até hoje eu estou tentando entender como Deus vai julgar os povos. Povos que usurparam direitos, que invadiram, que mataram, que jogaram crianças na vala, mulheres. Agora mesmo eu estou lidando com um obreiro que nós temos ali na Nigéria. 7.000 pessoas foram mortas desde março desse ano, ali na Nigéria, que são cristãos, irmãos nossos. Esse meu irmão tem 50 crianças hoje dentro da casa dele, que são órfãos desses bombardeios, desses assassinos. O movimento Boko Haram, que é um grupo radical islâmico, Boko Haram significa contrários a tudo que é do Ocidente. É esse o significado de Boko Haram. Qualquer ensino ocidental tem que ser extirpado. Qualquer ação de transformação por conversão tem que ser destruído. Estão exterminando o nosso povo naquele lugar. Irmãos, nós precisamos de uma voz profética para esse mundo hoje, que traga justiça, e justiça com relevância, não com bandeirinhas, não com arma na mão. A justiça de Deus é aquela justiça que se compromete, ela é presencial, ela não está longe daquele que sofre. Como é que nós estamos lidando com isso? Essa é uma das coisas, é o que Deus está dizendo. Não adianta vir com rituais, não adianta vir com os bezerros, não adianta vir com os carneiros, com os rebanhos, não adianta você dar até um filho. Aliás, 1 Coríntios 13 vai dizer o que realmente é o amor. O que realmente é o amor. O mundo precisa de amor. Me lembro de um cientista político lá na Índia que dizia para mim: Humberto, vocês quando vêm para cá, vocês vêm sem armas. Vocês trazem o amor de Deus. O meu povo precisa disso, o meu povo precisa de ensino. Meu povo precisa estudar.
E aí nós começamos, eles vieram para nós e perguntaram, os líderes dos Dalits, 300 milhões de pessoas. Imagina, pastor, 300 milhões de pessoas, líderes entram por ali, é aquele sistema indígena, né, de tomada de decisão. Se o líder toma a decisão, todo mundo tomou. Aí entram os líderes aqui, de um grupo de 300 milhões, e falam, pastor Luiz, se nós aceitarmos o vosso Jesus, ele aceita a gente? E aí, nós estamos falando de 300 milhões, não são 300 pessoas. Em 1991, estávamos numa conferência de pastores, 4.000 pastores, e entraram aqueles líderes, e chegaram e perguntaram, se nós aceitarmos o vosso Jesus, será que ele aceita a gente? Porque o Dalit, ele é explorado. O Dalit tem 98 discriminações sobre eles. Não pode tomar água no mesmo copo que eu tomei. É um copo específico para ele, de barro. Depois que se toma água, joga no chão para quebrar, para ninguém mais beber aquela água. O Dalit nasce e morre sem mobilidade social. E eles vieram para os pastores e perguntaram. Todo pastor na Índia, naquela época, era Brahmane, casta alta. E os Dalits, eles vivem debaixo da sola dos pés de Brahma, o Deus Brahma. Esmagados. E aí os pastores, perguntaram para eles o que significa aceitar vocês. Porque tem comida aí nesse negócio. Tem escola para os filhos. Irmãos, o evangelho não é só pregar e mandar para o céu. É aquela oração que eu e você fazemos, venha o teu reino, seja feita. Aonde? Você entende isso? Tem muita gente que ora, memorizou, essa oração serve para tudo. Estou com dor de barriga, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. O que nós estamos dizendo aqui é que essa oração tem valores e princípios missiológicos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra. E aí, quando os pastores se reuniram ali para discutir o assunto, descobriram que não é só aceitá-los. Tem escola aqui, pelo menos 2 aspectos nós vamos ter que ver: saúde e escola. Porque a esperança de uma nação está na criança. Eu estava vendo aquelas crianças aqui, pastor, a bagunça que eles fazem, é gostoso de ver, é lindo de ver. E essas crianças é o futuro, irmãos, dessa igreja. O investimento neles é a gente perpetrar aquilo que Deus quer para essa igreja. E um bom investimento. E quando eles vieram falar isso, nós dissemos, tá, diz para a gente o que significa. Eles falaram, liberta nossos filhos. Nossos filhos vão ser como a gente. Nossos filhos não têm esperança. Nossos filhos vão ser catador de excremento humano na casa do povo do sistema de casta. Nossos filhos vão descer nos esgotos, sem máscara, sem nada, e vão morrer com aqueles gases. 22.000 pessoas morreram dentro daqueles esgotos, porque eles entram sem máscara, mergulham naquela sujeira para desentupir aqueles canos. Esse é o papel do Dalit. Catar carcaça de animais no meio da estrada e levar no seu corpo aquele fedor e enterrar fora da cidade. Não há saneamento básico na maior parte das cidades da Índia. As esposas trabalham só catando excremento humano com as mãos, colocando numa vasilha na cabeça e enterrando do lado de fora. Será que Jesus aceita a gente? A resposta é sim. Mas o sacrifício, irmãos, da justiça, de você fazer aquilo que é certo, de quebrar o jugo, principalmente quando a gente está lidando com órfãos,
e com mulheres viúvas. Na Índia hoje nós temos um ministério só para mulheres viúvas. A mulher, quando o marido morre, ela é jogada na rua. Ela não tem mais valor para viver. Há um ritual chamado sati, que aquela mulher, quando ela perde o marido, ela vai naquela fogueira da cremação do corpo do marido, e é fogueira mesmo, não é crematório, é fogueira, e ela se joga, porque ela sabe que não tem mais valor, e nós resgatamos essas mulheres, e colocamos em casas, damos para elas um microempreendimento, um dinheiro para elas começarem o seu negócio, e você precisa ver a alegria, a dignidade voltando, por causa de Cristo. Irmãos, quando a gente está falando de justiça, a ética encarnada que Jesus tinha, é essa mesma ética que o povo de Deus precisa ter. Nós estamos vivendo num país cheio de corrupção. A nossa ética, quando saímos para o nosso trabalho, quando nós praticamos a nossa fé, ela é vista. Irmãos, a fé dá para ver. A fé dá para se ver. Quando você está em qualquer lugar, o teu comportamento, a tua forma de lidar com as pessoas, como você está lidando com a tua família, como você leva gente na sua casa, isso tudo é evangelismo, porque as pessoas querem que você dê certo, porque se você dá certo, o teu Deus é poderoso. Posso ouvir um amém? Então, quando a gente está falando disso, de justiça, nós estamos falando disso que Deus está pedindo: quebre o jugo, defenda o fraco, restaure a dignidade. E nós começamos ali na Índia, 1.500 centros de educação e saúde. Já estamos com 103 escolas, com 20.500 crianças dalitas, pastor. Quando eu vou lá, eu vejo aquelas crianças que antes eu perguntava: o que você vai ser quando crescer? Eles diziam: vou ser como meu pai, como a minha mãe. Hoje, quando eu vou lá e pergunto: o que você vai ser? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pastor, quero ser missionário. O Evangelho dá esperança. Eu estou lembrando aqui das crianças. Me lembro um dia que eu corri atrás de uma criancinha, pastor, com esse corpo sarado que eu tenho, e até pegar essa criança e colocar no colo, corri muito, mas eu peguei. 4 aninhos, Dalit. Aí eu fui dar um beijinho no rosto dele, ele ficava me empurrando, porque ele sabia que estava me contaminando, porque ele é ensinado o tempo todo: você é impuro, filho, você não pode brincar com as outras crianças, as crianças do sistema de casta não te aceitam. E é tão triste você ver um Dalit brincando sozinho com outro, e não pode brincar com uma pessoa, um outro menino. E quando nós abrimos as nossas escolas para os Dalits, primeiro os pais ficavam bravos com a gente, porque achavam que a gente estava mudando a religião deles. E quando eles vinham para a escola, a gente ensina, a gente faz o alfabeto com eles através da Bíblia. E depois vai ensinando através da Bíblia valores, princípios. Já temos a primeira médica, que entrou com 7 anos, hoje com 26, ela se formou em medicina. E ela dá um testemunho que vocês vão ver aí. Prepara os lenços, para vocês verem o poder do Evangelho, quando ele entra no lugar, quebra as correntes que prendem, principalmente as crianças e as mulheres. Irmãos, Deus quer justiça.
Isaías 1, ele vai falar: para que me adianta os seus cultos? Para que me adianta aqueles cânticos bonitos? Para que me adianta aquelas orações tão longas, cheias de erudição? O verdadeiro culto é você cuidar dos órfãos e das mulheres viúvas. Eu vi uma viúva lá na Índia, irmãos, que o filho jogou ela na rua. O marido morreu, o filho queria as posses da mãe, e lá é assim. Disse para a mãe: eu vou te levar para uma outra cidade, vou comprar uma casinha para você. Vamos comigo para o aeroporto, que eu já tenho tudo arranjado. Deixou a mulher sentada no banco do aeroporto e foi embora, para nunca mais voltar. E ela ficou na rua. E a Casa Ágape que nós trabalhamos tem esse ministério de resgatar essas pessoas na rua. Eu tive o privilégio de pregar para as mulheres, para aquelas velhinhas. E uma delas veio, ficava me olhando assim, passava a mão no meu rosto. Me lembrei da minha mãe, que já está na glória. Eu fico imaginando a dor de uma mulher que chega no final da vida e é jogada na rua, sem nada. Irmãos, a esperança desse mundo é a igreja. É a igreja. Não há outra esperança. Não há outro plano. A igreja do Senhor. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos o coração do Senhor Jesus. E essa é a razão porque nós precisamos sair. Nós precisamos ir. Seja aqui na cidade, seja no seu trabalho, você é a missão que Deus está levando a cabo aqui nesse lugar. Amém? A partir do momento que você disse, seja o meu Senhor, você falou rei, porque essa palavra Senhor tem a ver com monarquia. Quando você diz Senhor, você está falando soberano, rei dos reis, mestre, domina o meu inteiro ser. O rei, quando ele vem para dominar, ele vem para reinar. Ele não quer conversa com o súdito. Ah, mas eu não gosto. Ele vai pegar uma espadazinha, dar na sua mão, um cavalinho, e dizer: vai, filho, toma aquela terra para mim. Porque todo rei tem domínio. E o domínio do Senhor é toda a terra. De Deus, essa terra. E tudo que nela há. Por isso eu queria que você ouvisse agora esse vídeo da Pranita. Pranita hoje ajuda a gente curando vidas, curando corpos de Dalits, do seu próprio povo. Mas para ela chegar a ser uma médica, ela sofreu muito, apanhou muito. Teve que engolir muito bullying por ser uma Dalit. Eu conheço meninas que entrou na faculdade na Índia e por ser uma Dalit, vivia com a outra menina de uma casta, pastor. E quando aquela menina descobriu que era Dalit, bateu muito na menina. Entregou para o reitor da faculdade e ela foi expulsa por ser Dalit. E por cuidar de alguém, por tocar no corpo, ajudando uma menina que estava doente. Esse é o mundo que Deus está dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Tá bom por hoje? Espero que você tenha sido inspirado por Deus esses dias a entender que cristianismo, irmãos, não é só entrar aqui, cantar, dar um dízimo, dinheirinho e ir embora para casa. E fazer desse lugar a coisa maior do mundo. Cristianismo é o entre domingos. É quando você sai por aquela porta, depois de ser inspirado por Deus aqui dentro, e começa a tua missão de restaurar a tua casa, de restaurar o teu trabalho, de fazer da tua vida algo que seja relevante para uma sociedade corrompida como essa.
justiça, humildade e misericórdia. Que Deus nos abençoe a sermos instrumento do Senhor. Dá para passar esse vídeo? Hello everyone, I am Pranita. I am one of the first graduates of Good Shepherd Schools, which is in Hyderabad. The reason why we came to Good Shepherd School is because we got quality education. The fees was very less, it was only 60 rupees per month. Whereas in outside schools it was 800, 900. I completed my schooling in the year 2009. Later on, I was able to give the entrance exam for medical school, and I was able to get an admission into doctor in pharmacy. And then organizations still backed me up, and they supported my education. They funded the complete education. Apart from my studies, there were other challenges which I faced in my university. Because I belong to one of the Dalit communities, I really had hard challenges, and every time it was like, people used to point out, it was so clear. I and even my fellow beings and my classmates, we have faced discrimination. The only thing the Good Shepherd School taught us is Dalit people who are basically considered as unprivileged people, they first wiped out that stigma from our hearts. So when I was in school, they loaded me enough with the confidence and the power that I needed to face the world. But the caste system which was really taking place, that did not affect me because I was taught about my own worth. They used to teach me my value, not depending upon how people treat me. Finally, after 24 years of my struggle and circumstances, now people call me Dr. Pranita. I'm not proud about it. I'm proud because of the people who made it happen. I'm really thankful. Without your support, I wouldn't have been a doctor, but I finally made it. And now, for the past 2 months, I'm working with Good Shepherd OM India Ministries, the same organization. I'm here for some period of time because I really want to help my community. I personally would like to thank Good Shepherd OM India Ministries and especially the Dalit Freedom Network, which is fighting for girls and people like me. And I really thank all of you from the bottom of my heart for being able to help and support many students and girls especially like me. And I really want to thank you for helping especially the women in India who were being trafficked from many years. I have just saw only one phase in my life. I only didn't get good education, but there were girls who were suffering in many areas. Thank you so much for helping them rescue from the physical abuse, which is very sad and hard part. Thank you so much for being able to look to people like that and helping them. This really means a lot to me, especially because I being a girl, I being a woman, I being getting good education, I know how it feels like when somebody abuses me just verbally. And I just can't imagine how girls, for years, they were behind the doors, going through physical abuse. I really thank for working with Dalit groups in India. I really thank for supporting thousands of students, thousands of lives across my country. And we owe our lives and we owe our gratitude for all you have done. And may God bless you all so much more and more, 30-fold, 60-fold and 100-fold, so that you will bring more revival in our country and especially more freedom for girls and more freedom for our community in this country. Thank you so much. Que essa é uma das realidades das mulheres na Índia. 250 mil mulheres na Índia estão sendo traficadas e perdendo seu valor. E só o Evangelho é capaz de resgatar isso. Depois passe ali fora, a gente está ali esperando você. Nós trouxemos algumas coisas que, de repente, se você
gostaria de estar com a gente nesse projeto, passe ali, converse com a gente. Minha esposa está lá, a minha sobrinha, e a gente tem o maior prazer de conversar com você. Obrigado. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Lembrando que a nossa igreja contribui com um casal no coração da Índia. Eles estão lá, Luciano, Adriana, trabalham bem lá no meio. Eles fazem parte da MCE, a denominação os apoia, e a nossa igreja está ali, o nome deles, junto desse grupo, desse pessoal citado aqui, que nós acabamos de ouvir. Gente que precisa muito do Evangelho e precisa também de um trabalho social. Nós temos lá um trabalho social também, junto com esses irmãos. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, trabalhe de suas mãos, continue sendo essa bênção, leve o nosso abraço, conte com as nossas orações, nossa parceria também. O Nova Aliança vai cantar, os irmãos preparem os seus compromissos e para trazê-los daqui a pouquinho à frente, enquanto nós vamos cantar de novo aquele hino Fala, ó Deus. Aí os irmãos trarão seus compromissos aqui, nós vamos assim terminar o nosso culto. Vede os campos prontos para ceifar. Esta semente foi plantada tempo atrás. E o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados, guiá-los cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita, Diz-me aonde ir. passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi, não volta, devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, Servo eu serei. enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita, irei. Deus da colheita, irei. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares,
da colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Quero ser um discípulo teu. Amém. Nós vamos cantar novamente a música que nós aprendemos aqui. Nós vamos ficar em pé. Temos aprendido nesses anos todos de missões que nós fazemos missões pelo menos de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Que isso seja bem real para nós. Deus pode chamar os nossos. Alguns já foram. Oramos, oraremos mais e contribuiremos. Hoje, aqui à frente, você não é a sua oferta, você não precisa trazer o seu dinheiro, você traz o seu compromisso, tá bom? Anota aí, tem um QR Code aí depois que os irmãos podem fazer lá também. E depois, se não quiser fazer agora, tem a oportunidade. Mas enquanto nós estamos cantando essa música, se comprometa também, mais do que com um compromisso missionário, se comprometa a ser uma bênção onde você está. Nós somos uma igreja meio voltada para dentro. O DNI mostrou isso. Nós queremos sair um pouco mais. Nós queremos ir, nós queremos avançar. Queremos abrir as portas. Queremos abrir primeiro o nosso coração. Queremos olhar lá fora. Canta essa música como se fosse a sua oração. Tá bem? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra tendo o teu mandar. Muitos são os que vão expirando,
Senhor Deus, obrigado por esta conferência missionária. Pelo irmão Robertinho, que não conseguiu chegar aqui, mas que trabalhou tanto para que essa conferência acontecesse. O alcance com a tua bênção nesta mesma hora. Obrigado pela vida do pastor Humberto Aragão. Que o Senhor tem preparado durante anos todos para esses momentos assim também. Continua abençoando a ele, sua família, trabalho de suas mãos. Que ele continue sendo uma bênção. Obrigado pela oportunidade que temos de ir fazer o trabalho do Senhor como evangelistas e missionários, alguns de nós, pastores, oportunidade de orar e de contribuir. Consagramos ao Senhor o nosso compromisso, a nossa oferta, o nosso dinheiro. Que o Senhor o use para o teu louvor. Que o Senhor o multiplique nas mãos do departamento missionário. Que ele chegue lá no campo onde os missionários estão, como uma oferta de amor desta igreja, desse povo. Abençoa-nos durante a semana. Guarda-nos nela. Usa-nos para evangelizar, para anunciar o evangelho também aqui perto. Também ao lado da nossa casa, do outro lado da rua, na praça, na escola, no trabalho. Nós temos pedido que o Senhor abra o nosso coração para essa cidade, para esse povo. Que o Senhor nos encha de amor também pelos que estão perto, assim como pelos que estão longe. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com os irmãos e com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém. Teremos o pós-lúdio. Fica só mais um minutinho. Pastor Vinícius e Débora estão nos visitando, pregaram no retiro de jovens. É um prazer tê-los aqui. Depois queremos cumprimentá-los. O último louvor que nós vamos cantar essa noite é uma oração. E essa oração é num dialeto africano, a gente vai tentar. Mas ela é uma oração muito cantada entre crianças e ela é baseada na proteção do Senhor. E depois de tudo que nós ouvimos sobre os vulneráveis, principalmente crianças e mulheres, que essa seja a nossa oração sobre a vida dessas pessoas, encerrando essa conferência. E a Amanda vai nos ajudar cantando com a gente. A tia já quer chorar de ver a sobrinha aqui, mas ela canta representando o clamor e o pedido de ajuda de todas as crianças, de todas as nações. Que isso não saia do nosso coração e da nossa mente, seja também a nossa oração.